Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui é o professor André Pucciarelli e vamos aqui para a resolução desse exercício aqui da prova da Petrobras. Ele trata sobre o assunto de dinâmica das forças, alguns lugares fala sobre elementos de máquina, mas aqui ele fala sobre uma questão que envolve engrenagens e uma relação de engrenamento entre elas. E o que ela fala aqui pra gente? Ela fala que um motor aciona uma engrenagem de raio R1, que é essa aqui, certo? Que é essa aqui, conforme mostrado na figura acima. Para atingir a velocidade constante de regime de sistema, o motor fornece um torque T. Então, esse motor aqui, ele vai fornecer um torque para essa engrenagem enquanto ela estiver sozinha, certo? E aí ela vai atingir uma velocidade constante de regime no sistema, certo? Então, ela vai começar a rodar e depois ela vai aumentar a velocidade até que ela atinja uma velocidade constante. Aí, se uma engrenagem 2, com raio R2, ela for acoplada na engrenagem 1, o torque do motor que ele vai ter que fazer para atingir essa mesma velocidade de regime, ela vai ser de que forma? Ela vai ser o quê? Qual vai ser a característica desse torque? Então, o que está acontecendo? Inicialmente, eu tenho um motor, ele vai aplicar um torque nessa engrenagem 1 e ela vai entrar em uma velocidade que eu não conheço ainda. Que eu não conheço, mas digamos que eu sei o valor dessa velocidade, certo? Aí depois, essa engrenagem 2 vai ser acoplada com essa engrenagem 1. E aí o que vai acontecer? Elas vai mudar a rotação do meu motor, só que aí depois de um certo tempo eu vou entrar nessa mesma velocidade inicial, certo? Só que inicialmente, para a gente entrar aqui nesse conceito falar dos conceitos necessários para resolver esse exercício aqui, a gente precisa falar sobre o conceito de momento angular, certo? E o momento angular ele é dado por essa equação. O momento angular ele é chamado de L, que ele vai ser o quê? Ele vai ser o raio vezes a massa do corpo vezes a sua velocidade. Então, ele é uma composição entre o momento linear, certo? Que é aquela quantidade de movimento que nós falávamos lá anteriormente, vezes o raio, certo? Então, se ele está em uma rota circular, como eu estou mostrando aqui para vocês, então ele vai ter um momento angular. Certo? Então, quais são as características desse momento angular? Primeiro, vamos mostrar como que nós podemos transformar essa equação aqui que eu estou mostrando aqui para vocês. Primeiramente, a gente sabe que o V em um momento angular, caso eu tenha uma rotação aqui constante, eu posso falar que o V ele é igual ao ômega vezes o R. Isso vem lá do movimento circular, uniforme, que nós já falamos algumas outras vezes em outras questões, certo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse V e eu vou jogar nessa equação aqui de cima. E como que vai ficar? Então, esse R ele vai ser igual ao R vezes o M vezes o ômega vezes o raio. Então, se a gente juntar aqui dentro novamente, eu vou ficar aqui então com M R quadrado ômega. Certo? O ômega é a velocidade angular, como todos nós sabemos. Nós podemos chamar esse termo aqui de momento de inércia. O momento de inércia ele é muito utilizado em situações de movimento circular, porque ele é equivalente à massa quando nós falamos de movimento linear. Então, em movimento linear nós vamos utilizar a massa e em movimento angular nós vamos utilizar o momento de inércia. Então, essa equação aqui ela vai ficar I vezes ômega. Certo? Então, e isso é muito importante para a gente em movimento circular, certo? Então, dito isso, o que nós vamos saber aqui também? Nós podemos aplicar aqui também a segunda lei de Newton para a rotação, certo? Então, como nós tínhamos lá em movimento linear, a gente sabia que se nós aplicássemos uma força em um corpo, ele ia ser igual a massa vezes a aceleração linear desse corpo, certo? Só que aqui em movimento angular, nós não utilizamos parâmetros lineares como a aceleração. E como nós já falamos anteriormente, no lugar da massa a gente sempre utiliza o momento de inércia. Então, se eu vier aqui e multiplicar o raio dos dois lados, multiplicar pelo raio, eu vou chegar aqui a força vezes o raio é igual a massa vezes a aceleração vezes o raio. Isso aqui eu vou poder chamar de momento angular. Isso aqui eu vou chamar juntamente, como eu mostrei anteriormente para vocês, o momento de inércia. E isso aqui eu vou poder chamar de torque, certo? Então, o torque aplicado em um corpo, ele vai ser igual ao momento de inércia, certo? Vezes a aceleração angular, certo? Como nós sabemos,
A aceleração angular ela vai ser dada pela variação da velocidade angular no tempo, certo? Isso aqui já é mostrado muitas vezes para a gente, certo? Então eu vou poder substituir isso aqui dentro dessa equação aqui, certo? Então o torque ele vai ser dado por I vezes o ômega vezes o dt. E como nós sabemos, isso aqui ele é a variação do momento angular do meu corpo, certo? Então aqui nós chegamos em uma relação entre o torque e o momento angular. Certo? Então, se nós viemos aqui para a resolução do nosso exercício e sabendo que o torque ele vai ser igual ao quê? A variação do momento angular pelo tempo. Então, o que nós vamos fazer aqui? Nós sabemos que na situação 1 eu vou ter um momento angular chamado de L1. Certo? Então, eu estou somente com uma engrenagem aqui e eu vou falar que esse momento angular ele é L1. E ele é dado por o I1 vezes o ômega. O ômega, como nós sabemos, é como se nós já tivéssemos aquela velocidade do começo, como se nós já soubéssemos ela. Então, na situação 2, eu vou ter um L2, que ele vai ser igual ao quê? Ao momento de inércia da engrenagem 1, mais o momento de inércia da engrenagem 2, vezes a mesma rotação, certo? Porque eu falei que no ponto 2 eu vou ter a mesma rotação. E como nós estamos vendo aqui, o L2 ele é maior que o L1, porque eu estou somando aqui o momento de inércia, então a gente pode esperar que o L2 vai ser maior que o L1. Então, se o L2 é maior que o L1, então o dLdt ele vai ser maior que zero. Por quê? Porque eu estou falando que ele está aumentando no tempo. O L2 ele é maior que o L1. Então a gente pode esperar também que o torque ele vai ter que ser maior. Por quê? Se o dLdt ele vai crescer, então o torque também vai ter que ser maior. Então, aqui nas respostas a gente vai ter que ter um torque, então é uma situação em que o torque vai ser maior. Ou seja, então para eu ter essa mesma rotação com duas engrenagens unidas, então eu vou ter que ter um torque maior, certo? E por que ele vai ser qualquer que seja o R2? Porque aqui em nenhum momento nós citamos o raio de qualquer uma das engrenagens. Então a gente pode esperar que o torque vai ser maior independente do raio. Então por isso a alternativa certa vai ser a alternativa D. Então sabendo todos esses conceitos que eu falei para vocês de momento angular, espero que vocês tenham entendido e até a próxima.